Todo mundo quer ter mais dinheiro, mas poucos realmente sabem como fazer o dinheiro crescer. O grande erro da maioria das pessoas é achar que enriquecer depende apenas de ganhar mais. Mas a maioria não sabem administrar o dinheiro da forma correta, aí o dinheiro acaba escapando das mãos. A prova disso está nos inúmeros casos de ganhadores de loterias que perdem tudo em poucos anos, ou daqueles que recebem um aumento salarial e, mesmo assim, continuam presos nas dívidas. O problema não é a falta de dinheiro, mas a falta de conhecimento sobre como usá-lo da forma certa. A construção da liberdade financeira acontece em 3 fases, e quem entende esse processo consegue se libertar da corrida dos ratos e criar riqueza mesmo começando do zero. A questão fundamental é trocar o desejo de ter dinheiro pelo desejo de entender o dinheiro. Quem foca só no dinheiro vê ele ir embora rápido. Mas quem foca no conhecimento, aprende a multiplicá-lo. A grande sacada é perceber que o jogo não é sobre quanto você ganha, mas sobre como você faz o dinheiro trabalhar por você. Antes de pensar em investimentos e patrimônio, você precisa aprender a gerar renda e usá-la da maneira certa. Afinal, sem entrada de dinheiro, não há como construir riqueza. Neste vídeo, você vai entender, de forma clara e prática, como aplicar essas 3 fases e transformar sua realidade financeira a partir de hoje. Primeira fase: ganhar e usar o dinheiro corretamente. Antes de qualquer coisa, você precisa ganhar dinheiro. Parece óbvio, mas muita gente esquece disso e pula direto para os investimentos sem ter uma base financeira sólida. Sem renda, não há capital para investir, simples assim. O segredo é criar múltiplas fontes de renda, porque depender de uma única é um risco enorme. Se você perder seu emprego hoje, o que acontece? Por isso, é fundamental diversificar. Trabalhe para aumentar sua renda ativa, mas sempre pensando em maneiras de construir uma renda passiva no futuro. Muita gente só se preocupa com ganhar dinheiro, mas não sabe como usá-lo. O grande erro é gastar tudo assim que recebe, sem um plano. A pessoa trabalha o mês inteiro, paga contas, se dá um pequeno luxo e pronto. Volta à estaca zero esperando o próximo salário. Isso não é liberdade, é um ciclo sem fim. O caminho certo é separar parte da sua renda para investir no seu futuro. Pode começar pequeno, mas comece. Se hoje você ganha R$3.000, aprenda a viver com R$2.500 e invista o resto. Não importa o valor, o que importa é o hábito. Ganhar dinheiro é só o primeiro passo. O que você faz com ele é o que realmente define seu sucesso financeiro. Pense em um empresário de sucesso. Ele não usa todo o lucro para se dar presentes caros, ele reinveste no negócio para crescer ainda mais. O mesmo vale para você. Aprender a controlar seus ganhos e direcioná-los para o crescimento financeiro é a chave para sair do ciclo da escassez. E quando você entende isso, começa a ver a diferença entre renda ativa e passiva. Renda ativa é aquela que você precisa trabalhar para ganhar. Esse é um grande problema porque se você parar de trabalhar, o dinheiro para de entrar. É o que acontece com a maioria das pessoas. Dependem exclusivamente de um salário e vivem no limite, sempre trocando tempo por dinheiro. O problema desse modelo é que ele tem um teto. Seu tempo é limitado, e quanto mais você trabalha, mais cansado fica. Isso significa que, por mais que você aumente sua renda ativa, sempre haverá um ponto em que não dá mais para crescer. É por isso que você precisa aprender sobre renda passiva. Renda passiva é o dinheiro que entra sem que você precise trabalhar ativamente o tempo todo. Pode vir de investimentos, imóveis alugados, royalties ou negócios automatizados. Imagine ter um fluxo de caixa que continua pingando na sua conta, mesmo enquanto você dorme. Isso não significa que você nunca mais vai trabalhar, mas sim que você terá a liberdade de escolher. Quem constrói renda passiva não precisa se preocupar em trabalhar apenas para pagar contas, porque o dinheiro já trabalha por ele. Esse é o verdadeiro segredo da independência financeira. Agora, o grande erro é pensar que renda passiva acontece do dia para a noite. Construí-la exige tempo, estratégia e, principalmente, disciplina. Você pode começar investindo uma pequena parte do que ganha todos os meses. Fundos imobiliários,
Ações de boas empresas que pagam dividendos e até um pequeno negócio online são opções viáveis. O importante é dar o primeiro passo. E para isso, você precisa parar de desperdiçar dinheiro com coisas que só drenam sua conta bancária. Cada centavo que você gasta representa tempo da sua vida que foi investido para ganhá-lo. O problema é que muita gente não percebe isso e gasta dinheiro sem pensar. Compram coisas que não precisam, pagam juros desnecessários, vivem no limite do cartão de crédito. Quando percebem, o dinheiro sumiu. O pior é que a maioria acredita que o problema é a falta de renda, quando na verdade é a falta de controle. Você já viu alguém que ganha bem, mas está sempre sem dinheiro? Isso acontece porque o desperdício financeiro não está no valor que você ganha, mas no jeito que você gasta. A diferença entre quem enriquece e quem fica sempre no mesmo lugar está justamente na forma como administram o dinheiro. Enquanto um pobre financeiro vê um aumento de salário como uma chance de gastar mais, uma pessoa financeiramente inteligente vê isso como uma oportunidade de poupar e investir. O segredo não é cortar todo tipo de gasto e viver uma vida miserável, mas sim aprender a gastar de forma estratégica. Questione cada compra. Isso realmente melhora a minha vida? Isso me aproxima da minha independência financeira ou me afasta dela? Quando você entende que dinheiro é um reflexo das suas escolhas, começa a tomar decisões mais inteligentes. Pequenos cortes em gastos desnecessários, como assinaturas que você nem usa, juros de dívidas evitáveis e compras impulsivas, podem te fazer economizar uma quantia significativa para investimentos. Ao invés de jogar dinheiro fora, direcione-o para sua liberdade financeira. Mas claro, economizar por si só não é o suficiente. O próximo passo é garantir que você tenha uma reserva de emergência para nunca mais depender do acaso. Segunda fase: maximizar ganhos e criar uma reserva de emergência. Ganhar dinheiro é essencial, mas saber guardá-lo e multiplicá-lo é o que realmente faz a diferença. Muitos vivem como se nunca fossem enfrentar um imprevisto, gastando tudo o que ganham. Aí quando acontece um problema, tipo uma demissão, um problema de saúde ou uma emergência familiar. Quando isso ocorre, quem não tem uma reserva de emergência entra em desespero, se endivida e vê anos de esforço irem por água abaixo. Por isso, antes de pensar em enriquecer, a primeira meta deve ser ter um fundo de emergência. Esse é o seu seguro contra os imprevistos da vida. Uma reserva de emergência deve cobrir pelo menos 6 meses do seu custo de vida. Isso significa que, se hoje você precisa de R$ 5.000 por mês para viver, seu fundo deve ter pelo menos R$ 30.000. Esse dinheiro precisa estar em um lugar seguro e acessível, como um investimento de liquidez diária no Tesouro Selic ou em um CDB com rendimento de 100% do CDI. Não adianta deixar esse dinheiro na poupança, que rende pouco, ou em ações, que podem oscilar. A ideia é que ele esteja disponível quando for necessário, sem risco de perdas. Criar uma reserva de emergência não significa parar de crescer financeiramente. Pelo contrário, é o que permite que você tenha tranquilidade para investir sem medo. Quem não tem uma reserva acaba retirando dinheiro de investimentos em momentos ruins, perdendo oportunidades e até se endividando. Uma vez que sua base financeira esteja segura, o próximo passo é pensar como um produtor, não apenas como um consumidor. Afinal, quem enriquece não é quem apenas poupa, mas quem aprende a multiplicar o dinheiro de forma inteligente. Pensamento de produtor versus consumidor. A maioria das pessoas foi programada para ser consumidora. Desde crianças, somos bombardeados com publicidade nos dizendo que a felicidade está em comprar mais. Tipo o carro do ano, a casa maior ou um celular mais novo. O problema é que esse ciclo nunca acaba. Assim que você compra algo, surge um novo desejo, e o dinheiro vai embora. Quem pensa como consumidor trabalha para ganhar dinheiro e gastá-lo, sem se preocupar em fazê-lo render. Já quem pensa como produtor enxerga o dinheiro como ferramenta para construir riqueza, multiplicando seus ganhos ao invés de simplesmente gastá-los. O pensamento de produtor é o que diferencia os ricos dos que vivem sempre no mesmo patamar. Enquanto um consumidor usa o dinheiro para comprar passivos, coisas que só tiram dinheiro do bolso, um produtor usa o dinheiro para adquirir ativos, investimentos que geram mais dinheiro com o tempo. Um exemplo clássico:
Ao invés de financiar um carro caro que desvaloriza a cada ano, um produtor investe esse valor e faz com que os rendimentos paguem suas despesas. Ele não trabalha para ter coisas, ele faz as coisas trabalharem para ele. Mudar essa mentalidade é essencial para construir um futuro financeiro sólido. Pergunte-se: estou comprando isso porque preciso ou porque fui condicionado a querer? Esse dinheiro poderia ser investido para me trazer mais retorno? Quem aprende a pensar como produtor descobre um novo mundo de possibilidades e entende que a riqueza não está no quanto se gasta, mas no quanto se acumula e multiplica. E quando você adota essa mentalidade, chega o momento de colocar o dinheiro para trabalhar para você, investindo rumo à independência financeira. Terceira fase: investir para ter independência financeira. Chega um momento em que você não pode mais depender apenas do seu esforço para ganhar dinheiro. O segredo dos ricos não está em trabalhar mais, mas em fazer o dinheiro trabalhar para eles. Isso significa investir. Quando você investe, seu dinheiro começa a gerar mais dinheiro, criando uma renda que cresce com o tempo. É assim que a verdadeira independência financeira é construída, não acumulando dinheiro parado, mas colocando-o para render continuamente. O primeiro passo é entender que investir não é um luxo, é uma necessidade. O erro de muitos é pensar que investimento é coisa de gente rica. Mas a verdade é que qualquer um pode começar, desde que tenha disciplina. Se você tem R$ 100, já pode investir. O Tesouro Direto, os fundos imobiliários e ações de boas empresas pagadoras de dividendos são excelentes formas de começar. O importante é dar o primeiro passo e manter a consistência. Investir é um jogo de longo prazo, e quem entende isso colhe os frutos anos depois. O dinheiro que você planta hoje pode ser o que vai garantir sua liberdade financeira no futuro. O objetivo final do investimento é construir uma renda que cubra seus custos sem que você precise trabalhar ativamente. Imagine viver com os rendimentos dos seus investimentos, sem precisar se preocupar com contas ou depender de um salário. Isso é independência financeira. Mas para chegar lá, você precisa seguir um princípio fundamental: reinvestir seus ganhos para acelerar o crescimento do seu patrimônio. É aqui que entra o poder dos juros compostos, a ferramenta mais poderosa para multiplicar sua riqueza ao longo do tempo. Os juros compostos são a arma secreta dos ricos. Quem entende como eles funcionam, usa a favor. Quem ignora, paga o preço. Funciona assim: quando você investe dinheiro e reinveste os rendimentos, esses rendimentos geram mais rendimentos, criando um efeito de bola de neve. No início, os ganhos parecem pequenos, mas com o tempo, o crescimento se torna exponencial. É por isso que o tempo é um fator decisivo. Quanto mais cedo você começa, maior será o impacto dos juros compostos na sua vida financeira. Para visualizar esse efeito, pense em duas pessoas. Uma começa a investir R$ 500 por mês aos 20 anos e outra começa a mesma quantia aos 30. Com uma taxa de rendimento de 10% ao ano, a primeira pessoa terá acumulado muito mais do que a segunda aos 60 anos, mesmo investindo o mesmo valor mensal. Isso porque os juros compostos trabalham a favor do tempo. Quanto antes você planta, maior será a colheita. É por isso que quem espera para investir quando sobrar dinheiro, acaba perdendo tempo precioso. A chave é manter a disciplina e nunca interromper os aportes. Não importa se no início os rendimentos parecem pequenos. Se você continuar investindo e reinvestindo, em alguns anos os resultados serão enormes. É assim que muitos milionários constroem suas fortunas sem precisar de um grande salário. A riqueza não vem do quanto você ganha, mas do quanto você faz crescer. E quando você entende esse princípio, o próximo passo é usar tudo isso para atingir o grande objetivo: a independência financeira. A verdadeira liberdade não está em ganhar muito dinheiro, mas em não precisar trabalhar por obrigação. Independência financeira significa ter um patrimônio que gera renda suficiente para cobrir todas as suas despesas, sem que você precise trocar tempo por dinheiro. Isso não acontece do dia para a noite, mas é um processo que qualquer pessoa pode seguir, desde que tenha disciplina e estratégia. Enquanto muitos vivem para pagar contas, quem entende esse conceito constrói um futuro onde o dinheiro trabalha para ele, e não o contrário.
O erro mais comum é acreditar que independência financeira significa ser milionário. Na realidade, o valor necessário depende do seu custo de vida. Se você tem despesas mensais de R$ 5.000, precisa de investimentos que gerem pelo menos esse valor de forma passiva. Pode ser através de dividendos, aluguéis, juros sobre capital investido ou qualquer outra fonte de renda passiva. O ponto-chave não é o número na sua conta bancária, mas sim sua capacidade de sustentar seu estilo de vida sem depender de um emprego. A boa notícia é que isso não é um sonho distante, mas algo completamente acessível para quem segue um plano sólido. Construir riqueza exige paciência e consistência, mas os resultados são transformadores. Quem começa a investir cedo e mantém a disciplina pode conquistar sua liberdade financeira anos antes da aposentadoria tradicional. Para garantir que esse plano está no caminho certo, é fundamental monitorar seu patrimônio regularmente. Afinal, o que não é medido não pode ser melhorado. Construir riqueza sem monitorar seu patrimônio é como tentar perder peso sem subir na balança. Você pode até estar no caminho certo, mas sem medir o progresso, nunca saberá se está realmente avançando. O segredo dos investidores bem-sucedidos é simples. Eles acompanham seu dinheiro de perto. A cada 3 meses, faça um balanço financeiro completo. Analise seus investimentos, suas despesas, seu patrimônio líquido e veja se está crescendo como deveria. Pequenos ajustes regulares evitam grandes problemas no futuro. O maior erro de quem quer enriquecer é deixar o dinheiro no piloto automático. Se você não acompanha seus investimentos, pode estar perdendo oportunidades, pior, deixando seu patrimônio desvalorizar. Imagine investir em um fundo que parecia promissor, mas depois de um tempo começa a render menos que a inflação. Sem monitoramento, você pode passar anos sem perceber que seu dinheiro está parado. A solução é simples. Tenha uma planilha ou use aplicativos financeiros para acompanhar onde está cada centavo do seu dinheiro. Fazer essa análise periodicamente permite que você tome decisões estratégicas. Se um investimento não está indo bem, você pode realocar os recursos. Se suas despesas aumentaram, pode ajustar seu orçamento. Quem monitora seu dinheiro com disciplina tem mais chances de atingir a independência financeira mais rápido. Afinal, a riqueza não vem só de ganhar e investir, mas também de gerir bem o que já foi conquistado. E agora que você entendeu todas as fases das finanças pessoais, vamos falar sobre como dar o primeiro passo rumo ao crescimento financeiro. O conhecimento que você adquiriu aqui pode mudar completamente sua vida financeira, mas só se for colocado em prática. Saber como ganhar, economizar e investir o dinheiro da maneira certa é o que separa aqueles que vivem no aperto daqueles que conquistam a independência financeira. Muitas pessoas passam a vida inteira presas no ciclo de ganhar e gastar, sem nunca entender que o verdadeiro jogo do dinheiro está em fazer com que ele trabalhe para você. Quem domina esse conceito não apenas enriquece, mas garante um futuro sem preocupações. Agora a escolha está em suas mãos. Você pode continuar vivendo do mesmo jeito, esperando que sua situação financeira melhore sozinha, ou pode começar a aplicar o que aprendeu e mudar o rumo da sua história. Pequenas decisões diárias, como cortar gastos desnecessários, investir regularmente e buscar novas fontes de renda, fazem toda a diferença a longo prazo. O tempo vai passar de qualquer jeito. A questão é se, no futuro, você vai se arrepender de não ter começado antes ou vai agradecer a si mesmo por ter tomado as rédeas da sua vida financeira. Se você quer continuar aprendendo a construir riqueza e garantir sua independência financeira, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, você vai encontrar estratégias práticas e acessíveis para transformar sua relação com o dinheiro e sair da corrida dos ratos. E lembre-se, o primeiro passo sempre parece pequeno, mas é ele que define o caminho para grandes conquistas.